Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol! E hoje, sabadão, dia 15 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. A bola vai rolar na 9ª rodada da competição, que promete ser de tirar o fôlego e você não pode se perder nenhum segundo sequer deste vídeo. Vamos falar de todos os jogos da 9ª rodada do Brasileirão da Série D e passar para você também a tabela de classificação atualizada hoje. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D terá início hoje, sabadão, 15 de junho. E às 15h30 teremos Audax Rio contra o Real Noroeste. Também hoje, sabadão, às 16 horas, teremos Retrô contra o Asa. Também teremos no mesmo horário o Patrocinense enfrentando a Inter de Limeira. E no mesmo horário, Altos contra Águia de Marabá. Também hoje, sabadão, dia 15 de junho, porém às 17 horas, teremos CSE contra o Sergipe. E no mesmo horário, o Porto Velho vai enfrentar o Rio Branco. Também hoje, sabadão, 15 de junho, porém às 18 horas, teremos o confronto entre Barra e Avenida. No mesmo horário, o Misto vai enfrentar o Iporá. Já amanhã, domingão, 16 de junho, às 15 horas, teremos o Santo André contra o Costa Rica. No mesmo horário, Nova Iguaçu enfrenta o Ipatinga. O confronto entre Maracanã e Santa Cruz será no mesmo horário. Também amanhã, domingão, 16 de junho, porém às 15h30, o Brasiliense enfrenta o Capital. Já às 16 horas, teremos o jogo entre Itabaiana e Jacuipense. Também no domingão, dia 16 de junho, às 16 horas, o Atlético Ceará enfrenta o Souza. No mesmo horário, 16 horas, o Serra contra o Itabuna. No mesmo horário, teremos Anápolis contra o Real. Também no domingão, dia 16 de junho, às 16 horas, o Brasil de Pelotas enfrenta o Hercílio Luz. Continuando às 16 horas, Potiguar contra o Iguatu. Outro confronto será entre Motoclube e Fluminense. Continuando no domingão, 16 de junho, às 16 horas, teremos o Cametá contra o River. E também o Novo Hamburgo enfrentando o Cascavel. Outra partida que será realizada no domingão às 16 horas, o Juazeirense enfrentando o Petrolina. Também amanhã, domingão, às 16h30, teremos Manaus contra o São Raimundo. Também domingão, porém, às 17 horas, o Concórdia vai enfrentar o Cianorte. E no mesmo horário, o Craque CRAC contra o União Rondonópolis. Também no domingão, dia 16 de junho, porém, às 18 horas, teremos o América contra o 13. Já às 18h30, o Maringá vai enfrentar o São José. E às 19 horas, teremos o confronto entre o Humaitá e Manauara. Já na segundona, dia 17 de junho, às 20 horas, teremos o Água Santa contra o Pouso Alegre. E também na segunda-feira, 17 de junho, porém às 20h15, teremos o confronto entre Trem e Princesa. Já na terça-feira, concluindo os jogos desta 9ª rodada do Brasileirão da Série D, terça-feira, 18 de junho, às 19 horas, o confronto será entre Tocantinópolis e Maranhão. Após vermos os confrontos desta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, vamos ver como está a tabela de classificação atualizada hoje, antes do início desta rodada. No grupo A, em primeiro lugar, o Manauara, com 22 pontos em 8 jogos. Em segundo lugar, vem o Porto Velho, com 15 pontos em 7 jogos. Em terceiro lugar, a Princesa, com 14 pontos em 8 jogos. Em quarto lugar, temos o Trem, com 11 pontos, também com 8 jogos. Em quinto lugar, o Manaus, com 11 pontos em 8 jogos. Em sexto lugar, vem o Rio Branco, com 11 pontos, também em 8 jogos. Em sétimo lugar, vem o São Raimundo, com 4 pontos em 7 jogos. E em oitavo lugar, o Humaitá, que tem 8 jogos, 8 derrotas, ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro da Série D.
No grupo B, em primeiro lugar, temos o Tocantinópolis com 14 pontos em 8 jogos. Em segundo lugar, o Maranhão com 13 pontos. Em terceiro lugar, o Motoclube também com 13 pontos. Em quarto lugar, vem o Altos com 12 pontos. E em quinto, o River com 11 pontos. Em sexto lugar, vem o Fluminense com 9 pontos. Em sétimo lugar, tem o Cametá com 8 pontos. Em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 5 pontos. No grupo B, todos os clubes fizeram os 8 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, vem o 13 com 22 pontos. Em segundo lugar, o Iguatu com 14 pontos. Em terceiro lugar, o Santa Cruz com 12 pontos. Em quarto, o Atlético com 12 pontos. Em quinto lugar, o América com 12 pontos. Em sexto, o Souza com 11 pontos. Em sétimo lugar, temos o Maracanã com 5 pontos. E em oitavo lugar, o Potiguar com 3 pontos. No grupo C, todos os clubes realizaram os 8 jogos da competição. No grupo D, em primeiro lugar, temos o Itabaiana com 17 pontos. Em segundo, vem a Jacuipense com 14. Em terceiro, temos o Asa com 12 pontos. Em quarto, temos o Retrô, também com 11 pontos. Em quinto lugar, o CSE com 9 pontos. Em sexto lugar, o Juazeirense com 9 pontos. E em sétimo lugar, o Petrolina também com 9 pontos. E em oitavo lugar, vem o Sergipe com 5 pontos. No grupo D, todos os clubes realizaram os 8 jogos do Brasileirão da Série D. No grupo E, em primeiro lugar, temos o Brasiliense com 19 pontos. Em segundo lugar, o Anápolis com 14 pontos. Em terceiro lugar, o Iporá com 11 pontos. Em quarto lugar, a União Rondonópolis com 11 pontos. Em quinto lugar, vem o Crack com 11 pontos. Em sexto lugar, o Misto com 10 pontos. Em sétimo lugar, vem o Capital com 7 pontos. E em oitavo lugar, o Real com 2 pontos. No grupo E, todos os clubes fizeram os 8 jogos da... No grupo F, em primeiro lugar, o Itabuna com 16 pontos. Em segundo, Nova Iguaçu com 15 pontos. Em terceiro, a Portuguesa com 14. Em quarto lugar, o Serra com 11 pontos. Em quinto lugar, o Democrata com 9 pontos. Em sexto lugar, o Real Noroeste com 7 pontos. Em sétimo lugar, o Ipatinga com 6 pontos. E em oitavo lugar, o Audax Rio com 5 pontos. No grupo F, todos os clubes fizeram os 8 jogos da competição. No grupo G, em primeiro lugar, temos a Inter de Limeira com 17 pontos. Em segundo lugar, o Maringá com 17. Em terceiro, Costa Rica com 11 pontos. Em quarto lugar, vem o Pouso Alegre com 9 pontos. Em quinto, a Água Santa também com 9 pontos. Em sexto lugar, temos o São José com 8 pontos. Em sétimo lugar, o Santo André com 8 pontos. E em oitavo lugar, a Patrocinense com 5 pontos. No grupo G, todos os clubes realizaram os 8 jogos. No grupo H, em primeiro lugar, temos o Concórdia com 11 pontos em 7 jogos. Em segundo lugar, o Cianorte com 9 pontos em 5 jogos. Em terceiro lugar, o Brasil de Pelotas com 8 pontos em 5 jogos. Em quarto lugar, o Avenida com 7 pontos em 4 jogos. Em quinto lugar, o Barra com 7 pontos em 8 jogos. Em sexto lugar, o Novo Hamburgo com 6 pontos em 4 jogos. Em sétimo lugar, vem o Cascavel com 6 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Hercílio Luz com 6 pontos em 7 jogos. Esta é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D antes do início da 9ª rodada da competição. O Brasileirão da Série D está pegando fogo. Como vocês viram, todo jogo é uma decisão. E para você não perder nenhum lance aqui do Chance de Gol, é muito simples, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Ative também o sino de notificações. Deixe seu like, seus comentários e também compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o início desta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos juntos, galera, e até a próxima!